Fala pessoal, aproveitando aqui esse lindo cenário, esse cenário extraordinário para trazer mais uma reflexão. Quando você supera um limite físico que você achou que tinha, você constrói uma crença, que é uma crença mais forte. Outro dia eu vi uma menina falando na internet que ela não entende por que esses homens hoje têm tanta insegurança de querer mostrar para os outros que são capazes de fazer esportes muito difíceis, de correr mais, fazer maratona, Ultraman. Eu entendo a interpretação dela, porém está errada. Não sei se todos os homens enxergam. Homem, quando eu falo homens, estou falando de mulheres também, mas a menina, no caso, ele está falando de homens, né? Quando eu faço um exercício e supero o meu limite físico, eu crio uma crença mais forte sobre a minha capacidade. É um processo emocional. Autoajuda racional cognitivo não funciona. Você só querer pensar, eu consigo, eu sou capaz, eu sou forte, poderoso, poderosa. Muitas vezes você precisa de experiência. Muitas vezes não, sempre. Claro que processos internos são importantes. Importante, meditação. Por isso que eu medito todos os dias. Se não fosse importante, não faria, não. Mas esportes ou experiências de desafios, por exemplo, jejum, por exemplo, banho gelado, essas experiências que você achou que não conseguiria, quando você vê que consegue, você quebra uma crença. O seu sistema se amplia. Seu sistema, ele passa agora a considerar como premissa que você é mais capaz. Que o teto que o seu sistema tinha aceitado para si em relação à sua capacidade estava muito baixo. Levantamos o teto. Isso agora tem efeito em todas as áreas da sua vida. Em tudo que você empreende, cria, tudo que você faz, passa a ter efeito. Já que crença é uma premissa universal sobre aquilo que você se considera capaz. Autossuperação é isso. Autossuperação não é algo simplesmente para amaciar o seu ego. Isso é uma má interpretação. Desafios são importantes demais. Desafios de jejum, dietas, banho frio, sauna, meditação, esportes. Hoje até a neurociência confirma, né? O potencial que essas práticas aparentemente desconfortáveis têm de fazer você se tornar um ser humano mais forte, mais resiliente. Isso é comprovado. Ciências comportamentais, neurociência mesmo. Sempre tô lendo um pouquinho de pesquisa, né? Petra, bota na tela algumas aí, por favor, pessoal. Vê aqui, tô tirando essas coisas da minha cabeça. Mas pensando agora numa parte experiencial, o que eu tenho vivenciado, eu vejo como a minha superação cria sempre uma crença de maior capacidade. A minha identidade muda. Quando eu supero um limite meu, a minha identidade muda. O que eu me identifico. Quando eu faço algo que eu nunca fiz e que eu acho que talvez seria difícil demais para mim, e que mesmo que externamente eu penso, eu consigo, tem algo dentro de mim que duvida, só que quando eu vou lá e faço e dá certo, aí já não existe mais nada dentro de mim que duvida daquilo. Ou seja, eu ampliei o limite daquilo que eu considerava possível, daquilo que eu me considerava apto. Eu ampliei o campo do meu alcance de possibilidades. Percebe como isso tem um impacto universal, amplo, extraordinário na sua vida? Nos seus projetos profissionais, inclusive, todos nós temos tetos em relação àquilo que somos capazes ou não. Algumas pessoas podem pensar, isso é papo de coach. Sei lá até que ponto também é ruim ser papo de coach bom. O que significa coach em inglês? É um treinador, né? Se treinador não fosse uma coisa boa, atletas não teriam treinadores, né? Conhece alguém? Você acha que o Michael Phelps ganhou as provas sem treinador? Você acha que alguma seleção ganhou Copa sem treinador? Treinador é uma coisa boa. Treinador é uma pessoa que está fora do seu viés emocional, fora dos seus limites, vê uma capacidade em você que você não vê e tenta te esticar para você se tornar mais capaz. Basicamente, o treinador é aquele que te ajuda a alcançar uma versão superior de você. Cara, eu entendo que tem um estereótipo de coach aí, porque ficou uma coisa meio estranha no Brasil, né? Muitas pessoas vendendo a ideia de que eu tenho um segredo para o sucesso. Não existe segredo místico para o sucesso. Sucesso é sempre fruto de muito trabalho, muita dedicação, superação de dor. Não tem mentira, entendeu? Não tem um grande segredo que você vai aprender e vai tornar as coisas mais fáceis. Não. Vai ser difícil de todo jeito. Porém, é um fato que existem protocolos com efetividade de gerar bons resultados na nossa vida. E um dos protocolos é a autossuperação.
Por isso que às vezes é difícil se desenvolver sozinho. Se desenvolver sozinho implica que você está sempre limitado ao seu viés emocional. Nosso sistema cognitivo é sempre enviesado. Quem já leu aquele livro? Rápido ou Devagar, Duas Formas de Pensar. Pedro, bota a capa dele aqui, por favor. Esse livro é muito bom, tô acabando de ler. Eu não trouxe ele agora pra caminhada, porque ele é grande, é pesado. Tava lendo um outro livro. Depois vou fazer até um vídeo também sobre esse livro que eu tô lendo. Mas, o que esse livro explica, né, o Daniel Kahneman, sei lá como fala sobre o nome dele, Kahneman, uma coisa assim. Esse livro explica que o nosso sistema cognitivo, ele está sempre enviesado por impressões, por preconcepções. Isso é um fato. Então a gente aprendeu com um monge também na cultura védica. Tudo que nós decidimos, tudo que nós consideramos, tudo que nós fazemos é pré-condicionado pelos nossos sanskaras, pelas nossas impressões mentais. Então a figura de uma pessoa para te guiar por fora não é para mandar em você, não é para tirar o seu livre-arbítrio. Porque, claro, você tem que escolher bem, você tem que escolher uma pessoa que você confia. Confia na integridade dela, confia na capacidade dela, confia nos resultados dela. Se a pessoa não tem resultados, como é que ela pode te ajudar? Se ela não ajudou ela mesma, não tem sentido. Você acha que eu não tenho meus treinadores, sei lá, meus coaches, meus mestres, sei lá, pode chamar de qualquer coisa, meus mentores? Eu tenho. Hoje eu tenho 2 mentores principais, 3, né? Eu tenho meu mestre espiritual, tenho 4, na verdade, mentores principais, mas que eu convivo mais 2. Então eu tenho o meu mestre espiritual, que me dá orientações há uns 10 anos já, uma pessoa que foi essencial em todo o meu processo, e é essencial no sentido de que é alguém que está fora do meu viés emocional, enxerga o que eu não estou conseguindo enxergar, já que o meu sistema cognitivo sempre está influenciado pelas minhas próprias emoções. Então ter uma pessoa de fora que te orienta para alcançar uma melhor versão de você é sempre favorável. Eu falo isso não de forma teórica, falo de maneira muito prática, né? A vida tem sido assim há muito tempo. Mas eu também, claro, eu tenho mentores de negócios também, né? Então, por exemplo, hoje eu sou um mentor, eu tenho uma mentoria. Minha mentoria tem 2 frentes. Eu ajudo pessoas tanto na parte comportamental, alcançarem uma melhor versão comportamental de si, uma versão mais confiante, mais forte, mais firme, mais inteligente, mais sábia, com mais escuta ativa, com mais presença. Mas, lógico, eu tenho outra frente no projeto também, que é ajudar as pessoas a alavancarem profissionalmente, principalmente empreendedores, que é o público que eu tenho me focado. Hoje eu me foco em empreendedores profissionais liberais. Então, na mentoria aqui eu tenho dentistas, tenho empreendedores de diversos setores. Tem pessoas que não são empreendedores também, tem juiz no projeto, tem pessoas, concurso público, apesar de não ser muito meu foco hoje na minha mentoria principal. Mas tem. Para eu poder ajudar essas pessoas com verdade, eu tenho que investir em mentorias também. Então, anualmente, eu invisto um valor considerável, tanto meu tempo, minha energia, quanto recursos financeiros. Eu invisto centenas de milhares de reais em mentorias empresariais, porque isso beneficia os meus projetos e beneficia os projetos das pessoas que estão comigo. Porque eu sei que no final, fortalecer crenças depende de resultado também. Você tem que crescer, você tem que prosperar. Você tem que conseguir o que você não conseguia antes. Essa autossuperação. Você desejava prosperar e não estava dando. Então hoje você tem uma crença que no fundo você duvida se você é capaz de mais, de muito. Mas quando você tem resultados que você não estava tendo antes, você começa a ampliar as crenças do que é possível para você. Você começa a enxergar que, cara, dá mesmo. Eu posso mesmo. Não de uma forma cognitiva, emocional. Emocional, é comportamental o negócio. Então por isso que eu ajudo as pessoas nesse sentido também. Na parte de crescer a nível de negócios. Pode chamar isso de papo de coach. Chama do que quiser. Estou muito claro do meu papel hoje. E inclusive muito realizado de ver pessoas crescendo com os nossos esforços. Isso é um serviço muito satisfatório pra gente. É um servir. Então, essa reflexão que eu queria trazer. Que se desafiar, mirar um nível acima, mesmo que você considera, ainda que talvez você não seja capaz, é importante. Seja através de um esporte, de um banho frio, de uma meditação, de uma meta profissional, de uma meta. Por exemplo, se você é empreendedor, por que não criar metas? Que talvez você pense que sejam impossíveis, mas talvez não seja, se você se focar. E aí quando você bate aquela meta, você quebra a crença que você não consegue. Percebe como é o processo? A autossuperação é importante? Então o meu papel é mostrar para as pessoas que a ideia que venderam para elas de que a vida é simplesmente para se proteger é uma ideia muito ruim. Graças a Deus eu entendi isso quando eu tinha 19 anos. Eu percebi que, cara, a vida que estão tentando vender para mim
Não tô gostando dessa ideia. Vou fazer alguma coisa diferente. Então por isso que eu segui uma caminhada muito alternativa. No começo eu tinha dúvida se ia dar certo. Você acha que eu não tinha? Você acha que eu tinha clareza total? Uma clareza instável? Nossa, tudo vai ser incrível, vai ser lindo. Tinha dificuldades, poxa. Eu vim de uma família privilegiada, assim, financeiramente. Não eram ricos, mas boa condição. Então a gente sempre viajou para fora do Brasil, fomos para a Europa várias vezes, Estados Unidos. Era uma vida muito confortável. Quando eu decidi ser monge, foi um processo ali radical. Tive que aceitar uma vida muito simples, pela primeira vez na vida. Dormir no chão, banho gelado. Vida simples pra caramba. Focado em meditação, em práticas espirituais, em estudo, investindo muito no meu lado comportamental. Aí depois, quis criar um projeto pra mim, com 23 anos. Junto com essa menina aqui. Minha esposa, minha guerreira, minha companhia extraordinária. Criamos um projeto, no começo a gente morava num camp, passava perrengue pra caramba. Vendia livro, incenso na rua, nos bares. Era camelô com muito orgulho, entendeu? Aí, aquele momento ali, a gente já tava visualizando que dava pra viver uma vida diferente do que venderam pra gente, a ideia. Que eu tinha sempre que estar me protegendo. Eu tinha que, sei lá, fazer um concurso público. Ou eu tinha que terminar logo a faculdade, já querer um trabalho estável. Tô falando mais perto agora porque tá muito barulho do rio aqui. Até mostrar pra vocês essa paisagem. Então venderam essa ideia pra mim que eu tinha que me proteger da vida. Não gostava dessa ideia. Então a gente começou a empreender. Ele vendia livro, vendia incenso. Aí a gente juntou dinheiro, foi pra Índia comprar roupa pra vender. Aí a gente começou a nossa loja de roupa. Hoje a nossa loja já cresceu bastante. Petra, bota por favor aqui pra gente um print do Instagram da Yoga Maia. Nossa loja de roupas, hoje ela já é uma marca. Hoje ela já tem fabricação própria. Hoje ela é só de moda feminina. Ali a gente começou nossos projetos também de atendimento, de acompanhamento, desenvolvimento pessoal. E tudo começou a dar muito certo, crescer bastante. E aí quando a gente começou a prosperar financeiramente, ter muitos resultados, aquilo gerou crenças fortes. Ou seja, para você ter crenças fortes, resultados são importantes. Nós precisamos de resultados também. Não adianta nós vivermos um processo espiritual somente passivo. Como se diz, jogando na retranca. Só nos protegendo. A gente tem que atacar. A gente tem que ganhar. A gente tem que fazer gol. O time que faz gol ganha mais força. Não é não? Eu gosto de futebol. Esses dias aí a gente estava assistindo. Foi no dia que a gente estava saindo pra caminhada aqui, inclusive, alguns dias atrás. Marrocos e Holanda, né? Então a Holanda tava ganhando o jogo. O último minuto de jogo a gente tava assistindo assim na televisão. Tava na sala de espera lá pra sair pra vir pra cá. Né? Pelo fuso horário, era de manhã aqui no Nepal. No último minuto do jogo, Marrocos fez gol. Marrocos fez gol, aí mudou. A Holanda se enfraqueceu emocionalmente. Marrocos foi com tudo. Ou seja, a Holanda ia ganhar o jogo. Marrocos fez o gol. Quando Marrocos fez o gol, todo mundo ali criou uma crença que, cara, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. O que gerou aquela crença? Resultado. Resultado é importante. Essa autossuperação. Vai, acredita, mesmo que você acredita pouco ainda, tenta juntar todos os recursos de confiança que existem dentro de você para fazer dar certo. Porque quando der certo, aí você vai criar dentro de você uma certeza que ninguém tira. No começo você acha que eu não ficava abalado quando a minha família duvidava do meu caminho? Quando as pessoas duvidavam do meu caminho, eu ficava abalado emocionalmente. Claro, nada me fazia desistir, eu estava muito determinado. Nós estávamos muito determinados. Eu me abalava pela falta de confiança em mim. Hoje, você acha que alguma coisa me abala? Não é orgulho não, pessoal. Tô falando do processo, não tô falando de mim, não é sobre mim. Tô falando de como as coisas são. Quando você começa a ter resultados, quando você começa a prosperar, quando você começa a construir a vida que você queria. Porque quando eu saí da faculdade, com 18 anos, todo mundo achou que eu tava louco. Que era uma ideia maluca. Eu ser monge, ia perder meu tempo. Todo mundo achou que era uma ideia, assim, absurda. Mas na prática, o que aconteceu? Virei monge, morei no monastério por 4 anos. Ali pelos meus 23 anos, comecei a empreender. Antes de fazer 24 anos, financeiramente, eu já estava melhor do que eu estaria se eu fosse um médico, sei lá, um advogado, um engenheiro, etc. Eu já estava muito bem financeiramente. E claro, eu não falo financeiramente só pra falar, ganhei dinheiro. Não, poxa. Pra falar, pô, dá pra viver assim, dá pra viver legal assim. Dá pra viver seguir um caminho alternativo, considerando a espiritualidade, empreendendo, com foco, com objetividade, com ideal, fazendo algo que eu acredito. Eu decidi fazer só projetos que eu acredito, que eu vejo sentido, pra colocar minha verdade, entendeu? Por isso que hoje eu tenho 2 projetos. Mentoria, projeto de acompanhamento, que eu acredito totalmente nisso.
Eu acho que a figura do mentor faz total diferença, por isso que eu mesmo busco mentores. E a nossa loja de roupas. Roupas naturais que mostram para as pessoas que, cara, dá para levar a vida de uma forma mais simples, de uma forma mais natural e ao mesmo tempo conciliar necessidades humanas, como vaidade, beleza, etc. Então a nossa marca de roupas tem muito propósito. E enfim, o que eu quero dizer é: dá para viver uma vida muito boa se você tem um modelo mental apropriado. Esse modelo mental, ele é construído ao longo das experiências. Muitos elementos podem ajudar. Certas práticas, certas companhias, certos grupos, certos movimentos. A figura de um mentor, poxa, quanta diferença faz? Depois de tudo da minha vida, por que eu continuo investindo todos os anos nisso? Tempo nisso, energia nisso, dinheiro nisso? Porque faz diferença. Uma pessoa mexicana mostrando pra mim o que eu não vejo. E lógico, os resultados também, a superação, os resultados, conseguir fazer um esporte que eu não conseguiria. Conseguir caminhar 5 dias para chegar no Himalaia. 5 ou 4, não, 4 dias para chegar na base da montanha. 4.200 metros de altitude, pra gente que é brasileiro, poxa, difícil pra caramba. Agora vamos caminhar mais 2, 3 dias pra voltar. Estamos voltando agora. Então, na realidade, essa superação dos limites que a sua mente mesmo criou, é normal, nossa mente cria limites, de todo mundo. Nós temos crenças a respeito do que é a vida, a respeito do que somos nós. Nós acreditamos ser de um jeito, nós acreditamos que a vida também é de um jeito. Só que tudo isso é relativo, já que cada pessoa tem uma crença específica a respeito da vida. Ou seja, algo totalmente relativo à mentalidade de cada um. E considerando que é relativo, isso muda. E considerando que isso muda, o mais interessante é que mude para melhor. É que nós possamos guiar o nosso processo de metanoia, de mudança de mentalidade. Pietra, bota na tela o significado de metanoia. Muitas pessoas não sabem. Nesse processo de metanoia, nesse processo de mudança de mentalidade radical, é importante que nós façamos isso com bons elementos, com bons acompanhamentos, com boas pessoas, com boas companhias. Porque é isso que muda a nossa vida. Algumas pessoas pensam que o que falta na vida delas é uma grande sorte, ou talvez uma grande ideia. Ah, eu ainda não tive a minha ideia brilhante. Ah, eu ainda não tive a sorte. Quando vai chegar? Cara, que ilusão. 80% do sucesso da nossa vida é de responsabilidade do nosso padrão mental, da nossa mentalidade, da forma que nós somos. E isso está sob o nosso controle. Sorte existe? Lógico que sorte existe. Oportunidades que chegam aleatoriamente não estão no nosso controle. Tempo uma grande ideia não tem efeito nenhum na sua vida se você não empreender o seu comportamento da forma correta para aquilo ser realizado. Quantas plataformas de mídia social já existiram antes do Facebook? Quantas ideias semelhantes já houveram? Mas a execução talvez não foi a mesma, o comportamento, a ambição, as crenças não foram as mesmas. Então o que eu quero dizer é, o que está no nosso controle é a possibilidade de nos elevar, de melhorar nossa mentalidade, de construir crenças mais fortes, de nos tornarmos seres humanos mais capazes de servir, mais capazes de construir, mais capazes de experimentarmos a vida de uma forma preenchedora, de uma forma inteligente. Quando eu digo inteligente, eu estou falando também de conciliação, conciliando agradecimento com ambição, conciliando satisfação com uma insatisfação intencional. Ou seja, eu estou satisfeito pelo que eu tenho, mas eu estou intencionalmente insatisfeito com coisas que dariam para ser melhor. Isso não deixa minha vida tensa, isso não deixa minha vida desagradável. Muito pelo contrário, o progresso é muito agradável. Estar progredindo é muito agradável. Olhar para a última semana e perceber que muitos movimentos têm sido feitos para te levar a um outro nível é extremamente satisfatório. Então essa é a reflexão que eu queria trazer. Eu acho que essa foi uma das principais chaves dessa semana, desses últimos dias. Desenvolver a nossa mente, para a nossa mente não ser um pé no freio. Temos desejos, temos ambições, tem algo dentro de nós que fala: poxa, eu queria tal coisa, eu queria vivenciar isso, eu queria contribuir, eu queria servir, mas ao mesmo tempo, enquanto você está pisando nesse acelerador do desenvolvimento, você está pisando no freio também. Tem algo dentro de você que duvida, que questiona. E o problema, sabe qual que é? É que quanto mais tempo passa, mais forte isso fica. A solução, pessoal, é 80% comportamental.
É uma ilusão pensar que o que falta é só uma grande ideia, é só uma grande estratégia de negócios. Claro que estratégia é importante. Se não fosse importante, eu não teria aprendido sobre vendas, aprendido sobre gestão, sobre liderança de equipes, sobre marketing, sobre criação de conteúdo, etc. Tudo isso foi essencial. Você acha que não foi importante? A sua mente que co-criou tudo, né? Através de um magnetismo, tudo foi gerado. Não, não é assim. É claro que você precisa de técnica. Tem que entender de vendas. Por isso que eu ensino isso para meus mentorados também. Sei lá, quando um dentista se conecta comigo, um empresário, uma pessoa que está empreendendo, eu ensino para ela como aumentar os canais de aquisição de clientes no projeto dela. Como prospectar melhor, como não depender só de indicação, como ir até o cliente de um jeito interessante, como ter um processo comercial melhor, melhorar a musculatura comercial da pessoa, como treinar vendedores, como treinar SDR, como treinar social selling, etc. Você tem que ter um processo comercial que funciona, você tem que ter um processo de marketing que funciona, você tem que ter visibilidade. Não é só criar conteúdo não, vai criar conteúdo, mas e aí? O que vai acontecer depois? Como que aquela pessoa que por enquanto é sua audiência vai se tornar o seu cliente? Vai se tornar uma pessoa próxima de você, que tem uma relação com você, comercial e pessoal. Então é uma coisa muito ampla. Chegamos aqui no segundo ponto da caminhada. Eu vou no banheiro. Acho que daqui a pouco vamos no banheiro também. Andamos hoje 1h30 mais ou menos. Mas só a descida foi tranquilo. E é isso, pessoal. A principal mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é: não siga a boiada. A maioria das pessoas, a maioria das informações nos desencorajam. Esses dias eu até fiquei emocionado, cara, com um pensamento que veio assim, sabe? A gente ocupa muito mais tempo, a gente ocupa muito mais energia da nossa mente em pensar o que nós não queremos experimentar, o que nós não queremos viver, do que ocupar a nossa mente em relação ao que é aquilo que a gente quer viver, em relação àquilo que nós queremos criar. A gente fica muito mais tempo sentindo aversão, sentindo repulsa. Isso é um processo inconsciente muitas vezes. A gente está evitando coisas. A gente fica muito mais tempo nisso do que criando, imaginando, desejando. É como eu falei esses dias lá no Instagram também. Como se a gente tivesse deixado o principal cômodo da casa, o principal cômodo da nossa mente pro medo. O medo tem prioridade aqui. E a gente tivesse deixado o desejo, a esperança e o sonho dormirem no corredor, sem muito espaço. E aí a vida vai passando, e a gente não vive. E a gente não vive não é porque a gente não quer viver, é porque a gente está se protegendo da vida. Isso mexe comigo, sabe? Eu vejo que isso é uma coisa muito ruim para as pessoas. Eu me identifico com isso também. Quanto tempo da minha vida eu fui orientado por isso? Talvez eu ainda seja, em certo sentido. Mas a gente vive se protegendo da vida. E a gente vive se protegendo, infelizmente deixa de viver. A vida passa e a gente não viveu. A vida é para viver mesmo. A vida é para crescer. Isso não é papo de coach não, viu? Mas é isso. Vamos lá. Fiquei até um pouco sem energia para falar, mas tudo bem. Comentem aqui o que vocês acham. Lembre que quando eu peço comentário, não tô querendo um engajamento. Né? Claro, engajamento aí é bom e tudo, mas eu quero feedback mesmo. Por isso que eu leio pessoalmente todos os comentários, respondo. Né? Se eu não tenho comentário, se eu não tenho feedbacks, a mensagem que eu tenho é: não tá sendo útil, eu tô falando com as paredes. Eu tô falando e não tem ninguém se identificando. Então, é isso. Comentem aí, me digam o que acham. Comentem perguntas, vou responder individualmente cada uma, mas com carinho. Namastê.